Opa, e vamos seguindo aí nosso curso, tá bom? E agora vamos falar sobre ferramentas de seleção, como funciona a seleção dentro do Photoshop, tá? Eu quero te explicar de uma maneira simples. A próxima aula vai ser focada em Pen Tool, que é a ferramenta mais desejada, aí, vamos dizer assim, pra galera do recorte aí, que gosta de fazer um tratamento de imagem. Então ela vai ter uma aula só pra falar de Pen Tool, beleza? A próxima aula, então aguarda que vai sair legal aí pra vocês. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou pedir pra vocês fazerem, se você não baixou ainda o conteúdo da aula, tá aí na descrição, chega lá, faz o download, tá bom? Já tem bastante gente fazendo o download aí, acompanhando o curso. Então você faz o download e aí beleza, vai ter a imagem do violão que eu disponibilizei aí pra vocês. Literalmente só dá 2 cliques aí. Se o seu Photoshop não tiver com câmera RAW, ele vai abrir normal aí dentro do seu Photoshop, tá bom? Caso você tenha o câmera RAW normal também, só abrir normal. Então eu tenho aqui uma imagem de um violão. Como nossa aula é focada em seleção, eu vou mostrar as principais ferramentas aí que a gente pode trabalhar aqui dentro, tá bom? Lembrando que uma aula de Pen Tool será separada, que é uma das melhores ferramentas para mim, é a melhor ferramenta e eu utilizo 99% dos casos. Para deixar claro aqui, você tem que entender que seleção serve para duas coisas. Ou você vai selecionar para deletar, ou você vai selecionar para editar. Ponto. Não tem outro tipo de seleção aqui dentro, tá bom? Falando sobre ferramentas, então aqui na minha primeira aba aqui, ó, se você clica e segura na aba de ferramentas, se você quer ver mais sobre a aba de ferramentas, eu explico isso lá na aula de interface, tá bom? Toda ferramenta de seleção me gera parâmetros aqui em cima, como a gente já conversou. Então só para vocês entenderem, tem aqui as ferramentas padrões, tá? Que é o retângulo, é o círculo, tem diversas ferramentas de seleção que você pode estar trabalhando aí, tá? Isso aqui eu peço para você testar, justamente para facilitar para você. Isso aqui é caso você precise fazer um corte aí numa imagem apenas de 1 pixel, você seleciona essa opção de Side Rule Mark Tool, e aí tem a de 1 pixel para cima também, que é a... Ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó, que aí você vai ver, tá vendo? Então essas duas formas de seleção a partir de 1 pixel. Essa aqui é um círculo, né, uma elipse. Quando você faz uma seleção, qualquer seleção, quando eu tiver assim, ó, com essa marquinha de seleção, você dá Ctrl D, tá? Que aí você já vai desselecionar a coisa. Caso você não queira dar Ctrl D, tem a aba Select aqui que a gente já vai passar por ela. Então aqui você pode selecionar tudo, desselecionar. Você pode inverter a seleção. Eu já mostro para vocês como que faz para inverter a seleção, tá bom? Vamos falar sobre Color Ranger, vamos falar sobre Focus Áreas e mais outras coisas aqui. Eu só não vamos falar sobre máscara, porque máscara vai entrar depois da aula de Pen Tool, tá? Que aí eu vou explicar para vocês como mascarar e trabalhar de uma forma não destrutiva da sua imagem. Beleza, falamos aqui sobre a parte de cima, que literalmente são coisas mais focadas, que você tem que acertar, né? Na mão aí, então quando você, por exemplo, quero recortar esse violão, não pegaria com um quadrado aqui, né? Outra dica que eu posso dar, quando você tá com a ferramenta de seleção na mão, segura o Shift e puxa. Quando eu puxo aqui, ó, ele vai literalmente com a mão livre, tá? Eu não tenho uma blocagem exata aqui do que eu preciso. Quando eu seguro o Shift, ó, se liga, eu tô assim, eu vou segurar o Shift. Ele vira um quadrado exato, tá vendo? Então você levanta, sobe aqui, ó, na proporção a sua seleção, tá bom? Se liga, ó, segurei Alt Shift. Ele abre do meio, tá vendo, ó? Se eu seguro só Shift, ele abre pra lateral. Ele não abre no meio. Se eu seguro Shift Alt e movo, ele é do centro. Então se eu quiser fazer um quadrado aqui no centro, eu seguro Alt Shift, ó, e ele abre pra mim normal, tá bom? Nossa primeira ferramenta aqui é o Last Tool, que ele literalmente é como se fosse minha forma de seleção na mão livre. Então assim, ó, se eu faço um desenho e solto, ele vira aí o meu desenho que eu quis de seleção para algum tipo de objeto que eu queira recortar. Eu não aconselho muito, ele é literalmente assim, para momentos que você vai sentir falta. Por exemplo, você imagina que eu tô aqui, ó, vindo nesse violão. Nossa, eu tenho que selecionar esse violão aqui. Eu tô vindo na mão, tá? Ai, beleza, não sei o que. Nossa, soltei. Imagino fazendo isso. Porque assim, você não pode soltar ele enquanto não terminar sua seleção. Porque se você quiser recortar esse violão igual eu mostrei pra você aqui, beleza, tô vindo recortando o violão, cheguei aqui e soltei. Já era. Você vai ter que fazer outra gambiarra, que eu já vou passar aqui pelos parâmetros aqui em cima, pra você entender como que você soma, como você subtrai uma seleção quando você necessita, tá bom? Mas então, antes de falar sobre a parte de parâmetros aqui em cima, a gente vai para a próxima ferramenta, que é a poligonal. A laço poligonal, ela é muito utilizada, tipo assim, às vezes eu utilizo quando a imagem é limpa assim, mas se liga, ela funciona dessa forma, eu dei um clique, olha, ela cria um ponto solto, tá vendo?
ela trabalha desse seguinte formato. Quando é para seleção rápida, eu indico você utilizar isso aqui. Que aí você dá mais um clique, você dá outro clique e vai indo clicando, tá? Ó, literalmente você consegue. Lógico que você tem que dar cliques mais próximos, senão ele vai criar bicos aqui, tá vendo? E aí uma seleção redonda nunca vai ficar redonda. Então para você chegar numa seleção redonda com qualidade, você tem que fazer pontos muito próximos. Mas haja paciência, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí supondo que eu já finalizei aqui minha seleção, eu tenho que voltar lá pro primeiro ponto, ó. Quando eu tô chegando próximo ao meu ponto, olha que ele cria uma bolinha ali do lado, tá vendo? Que ele quer dizer, ó, você vai fechar a sua seleção aqui. Quando você dá um clique, ele pega e fecha a seleção e cria a seleção para você, tá vendo? Essa é a ferramenta de Last Tool. Tem a Magnet, tá? Que é uma outra ferramenta também, que ela literalmente você dá um clique e ela vai meio que de forma inteligente, ó. Não tô clicando nada, só tô passando o mouse aqui, tá? Ó, vou dar ESC aqui para voltar, ó. Eu vou dar um clique e eu vou falar, cara, vamos lá, vamos ver se é inteligente. Ó, não tô fazendo mais nada, eu tô com a outra mão aqui, ó. E não tô clicando em nada. Ele vai meio que criando pontos inteligentes aí pra mim, ó. Se liga. Ele vai meio que pegando meu desenho e vai falando, pô, imagino que o recorte seja por aqui. Você vai passando o mouse aí, você não precisa clicar nada, tá? Você só vai passando o mouse, ó. Tá vendo? Aí eu, sei lá, eu passei o mouse por aqui. Passei por aqui, ó, e tô recortando. Ele tá entendendo que o branco é o lado falso aí da minha imagem, tá? E aí você volta aqui a mesma coisa. Chegou no último ponto, você dá um clique, ele te gera uma seleção. Mas olha como ele já, tipo, é bem melhor. Ele gerou uma seleção de leitura aqui, porque eu tô com fundo branco. Então com fundo branco é muito mais fácil eu poder gerar uma seleção, né? Lógico que quando você tiver com um cenário aí que tenha objetos atrás, luz diferenciada, tipo de ambiente diferente, não vai ser o mesmo resultado, tá? Tem aqui também as mais utilizadas aí, que é a Select Object, que é uma ferramenta meio que nova entre aspas. Você faz o quê? Você vem e fala assim, ó, meu objeto é esse aqui, ó, seleciona aí pra mim. E olha o que ele faz. Pronto. Recortou, tá vendo? Mas tá vendo que cria umas falhas de seleção aqui? E aí você tem que vir arrumando na mão. Mas dependendo do projeto que você tá fazendo, se você vai utilizar uma imagem de fundo e você só quer ela pra recortar ali à toa, beleza, utiliza esse aí mesmo que vai funcionar. Tem aqui também a Quick Select, que é muito utilizada e já é bem antiga, que ela é como se fosse um pincel de seleção. Como que ela funciona? Então você tem que passar no objeto que você quer, ó. Tá vendo? Eu tô passando aqui como um pincel, ó, pintando mesmo. Ah, isso aqui também faz parte, isso aqui também faz parte. E ele vai meio que entendendo o que você quer. Caso você não consiga fazer com uma forma tão direta assim, ele precisa o quê? Que você utilize aqui graus de seleção, tá bom? Agora vamos entrar um pouquinho aqui em interpolação. O que é interpolação? É a forma que a gente tem para utilizar essas ferramentas de forma diferente, tá? Deixa eu só voltar aqui, tô na Quick Select mesmo. Tá vendo que aqui, ó, eu tô com mais selecionado? Esse mais significa que eu tô querendo selecionar mais pedaços. Então, esse momento aqui, ó, eu tô com mais. Se eu seguro o Alt, ó, ele vira o menos, tá vendo? Se eu seguro o Alt e movo, é como se eu estivesse dizendo, ó, não quero essa parte aqui, não quero essa, não quero essa. E isso aqui eu tô dizendo que eu não quero essas partes aqui. Então eu vou passando como se fosse um brush para poder deletar as partes que eu não quero, tá bom? A mesma coisa funciona para quando você quer deixar a mão livre aí, ó. Que é esse aqui, que ele vai selecionar tudo de primeira aí para você, tá bom? Então a próxima ferramenta que a gente tem é a Magic Hand Tool, que também é bem legal. Dependendo do tipo de projeto que você tenha, ela vai funcionar bem. Por exemplo, esse violão aqui, ó, eu vou dizer para ela, eu quero esse violão, tá vendo, ó? E eu vou dando vários cliques, e aí tem a tolerância aqui que você pode aumentar. A tolerância de pixels, sei lá, vou colocar aqui 50. Você pode ir até 255, que é a quantidade de RGB que uma imagem tem aí por cor, tá? Olha lá, eu coloquei 50 e ele vai meio que aumentando a tolerância aí de clicar. Se eu colocar 0, o que ele faz? Ele literalmente vai, ó, bem pouco pixel, tá? Eu vou colocar 255 aqui, que é como se fosse a seleção original da coisa. E ele selecionou tudo pra mim, tá vendo? O que dá pra gente fazer? Nesse caso, é legal você trabalhar aqui, ó. Se você for colocar 0, você clica no branco. E aí ele vai meio que já deletar pra você, ó, de uma forma diferente. É legal colocar um pouco de tolerância. Eu vou colocar um 25 aqui, porque ele respeita bem, ó. Vou só dar um Ctrl J aqui sem seleção, para eu poder ter uma layer vazia. Então a gente já falou sobre isso na aula de layers. Eu dei um Ctrl J, dupliquei meu violão aqui, ó.
Agora eu pego aqui minha ferramenta de seleção mágica aqui, inteligente, e vou clicar aqui no branco com uma tolerância de 25. Deixo o anti-alias ligado, que ele facilita aqui os recortes, ele dá uma suavizada no recorte para não ficar tão duro. E o Contiguous aqui também é outra formação que você pode deixar ligado aí, não tem problema. Eu dei um clique aqui na área branca, então ele já criou aqui para mim, ó. Vou desativar minha layer de baixo. Se eu desse um delete aqui agora, eu tenho meu violão recortado aqui, ó, tá vendo? Já para eu poder utilizar numa imagem que eu queira aí. Outra forma de seleção que você pode trabalhar aí é a partir do menu Select aqui, ó. E aí tem o Color Range, tá vendo? O que é o Color Range? Ele vai abrir essa aba aqui para vocês, que é literalmente para você dizer assim, cara, eu quero selecionar coisas que tenham mais ou menos esse tom aqui, ó. Tá vendo? Ele meio que descobre coisas na tela que tem esse tom. E aqui você pode aumentar a fusão que você quer, ó, de força para ele. E aí, por exemplo, se eu vier aqui e já dar um OK, ele vai gerar uma seleção muito louca para mim, porque existe muitas tonalidades de cor. Ele entende que, por exemplo, esse meu marronzinho claro é diferente do meu marrom escuro, porém tem algumas áreas no marrom escuro que tem esse marronzinho claro, tá vendo? Por isso que ele faz essa seleção muito louca, bugada aí. Isso funciona legal para recortar tipo carro, quando o carro tem uma cor só, lógico, não tem aquela coisa muito louca. No fundo branco ele faz bem legal, ou qualquer objeto aí que tenha a mesma tonalidade de cor, tá? Bom, abri uma imagem qualquer aqui, deixa eu explicar antes de fazer isso com ela. O Focus Area é literalmente assim, irei buscar na sua imagem tudo que está em foco. Então, se você olhar bem, ó, tá vendo? Meu fundo tá desfocado e esse cara aqui tá com foco bem legal nessa imagem, ó. Então se liga, a gente vai lá na ferramenta Select, eu vou clicar em Focus Area. Ele vai fazer uma leitura, tá vendo que ele tá carregando? E olha o que ele faz, cara. Eu não fiz nada, mano. Ele corta pra mim. E aí aqui você pode aumentar o range ou diminuir, tá vendo, ó? Do que você quer ver do seu carinha aí que tá em focus, ó. Você vai diminuindo, aumentando, deixa um alto aqui, ó, que ele vai fazer um cálculo e vai dizer, ó, 4 é um número bom aí pra deixar em foco. E beleza, se eu der OK aqui, ó, meu carinha já tá selecionado. Se eu vier aqui, ó, e sei lá, colocar uma máscara, vou colocar só pra vocês visualizar, eu vou explicar sobre máscara ainda. Meu cara tá recortado, cara, não fiz nada, dei um clique. Muito legal essa ferramenta, né? Beleza, agora dependendo aqui se eu esteja, sei lá, na ferramenta aqui de Magic Tool. Dei um clique aqui e ele selecionou meu violão, tá bom? Ah, eu vou precisar dessa seleção para outros tipos de violão aí que eu vou colocar de várias outras cores. E aí eu preciso salvar essa seleção para alguma coisa. Aqui em Select você pode vir aqui e dar um Save Selection. E aí eu coloco aqui, ó, violão, tá? E aí ele vai criar para mim uma seleção. E aí quando eu precisar da seleção novamente, eu venho aqui em Select, Load Select. Eu quero ler no meu documento violão, no canal violão. E aí eu dou OK. E ele carrega para minha seleção, caso eu precise salvar alguma seleção aí. Bom, sobre seleção, eu imagino que isso aqui já dê para abrir bastante sua mente aí, até o que pesquisar. Mas assim, galera, testa, usa mesmo o que eu tô ensinando aqui. Abre imagens aí, tenta cortar de formas diferentes, utiliza as interpolações aqui, que eu não sei nem se eu cheguei a comentar, vou dar uma comentada aqui rapidinho nela. Por exemplo, eu tô aqui com a minha ferramenta quadrado. Quando eu tô com a minha primeira interpolação, eu tô criando. Quando eu clico na segunda aqui, eu quero dizer assim, ó, além do primeiro, o que eu criar agora, eu não quero que suma o último, eu quero somar. Então aqui eu tô somando. Caso eu clique na terceira opção, eu quero subtrair. E aí aqui eu deleto. E caso eu clique nessa última opção, é intersecção. Intersecção é literalmente entre um objeto e outro. Então aqui no meio, aqui, ó, tá vendo onde meu mouse tá passando? Tem um objeto em cima do outro, só vai ficar aquele quadradinho ali, tá vendo? E é isso. Interpolação funciona dessa forma. E aí tem o Feather, que é aí para você poder suavizar a sua seleção caso você precise. E aqui tem, se você vai fazer em rádio, em size, e tem os tamanhos aqui que você precisa, tá bom? E a gente depois entra no Select Máscara aí. Uma seleção de máscara que aí vai ser bem legal também pra gente trabalhar, que é a forma de recortar mais profissional do Photoshop, tá bom? E aí eu te mostro aí certinho como funciona. Então eu espero que você tenha gostado demais dessa aula. Se puder, deixa o like aí, compartilha esse curso aí com os amigos que você tem próximo. Espero que você esteja gostando. Valeu e vambora!